Shalom, pessoal. A partir dessa videoaula nós vamos falar sobre verbos. Os verbos hebraicos têm 3 tempos. O perfeito, que é aquilo que está no passado, já está concluso ou acabado. O futuro, que ainda não aconteceu. E o que seria o presente? No hebraico não existe presente. No hebraico existe a ação em andamento. Por exemplo, quando na língua portuguesa alguém fala para você fecha a porta, você diz eu fecho. Porém, você pode não fechar, pode até esquecer de fechar. No hebraico não existe isso. Quando alguém fala fecho a porta, é porque a ação está acontecendo, ele já está fechando a porta. Mas antes, se você quiser ver o artigo completo, visita aí o meu site, adilsoncardoso.com, e você tem um artigo com vários exemplos para você acompanhar como que é conjugado o verbo no catálogo. Aqui no site também você tem a Bíblia hebraica para você ouvir, tá? Basta escolher o livro, o capítulo, clicar no ícone e você vai ouvir. Também tem o curso de hebraico. Se você estiver interessado em fazer o curso de hebraico, aqui você vai ver as lições e outras lições também de teologia, filosofia, apostila para baixar. Vamos aos verbos no catálogo. O verbo catal é o padrão que os gramáticos de hebraico usaram para orientar todos os demais verbos que aparecem, os chamados verbos fortes. O hebraico ele se divide em 2 classes de verbos. Os verbos fortes, que são a maioria, são aqueles que não têm nenhuma gutural na raiz. E os verbos fortes trazem também aqui o camates e o patá. São essas 2 vogais aqui que acompanham. A forma que aparece no dicionário é esta forma aqui, o catal, que é terceira pessoa do passado masculino singular. Nesse caso aqui, ele matou. Diferentemente da língua portuguesa, que aparece no dicionário no infinitivo, no hebraico aparece na terceira pessoa do passado. Ele matou. Vamos então ao padrão, né? A primeira pessoa é composta com essa fórmula aqui. É o kamates, o patá, o shevá, o tav com rerekiud e o dagesh no meio, com primeira pessoa que é eu. Isso aqui vai ser para todos as conjugações de primeira pessoa. Por exemplo, eu pego esta conjugação aqui e coloco a raiz do catalho, verbo eu matei. Como que fica? Catalte, eu matei. Catalte, eu matei. E assim por diante. Nós vamos para a segunda pessoa no masculino. A segunda pessoa no masculino, que é o tu masculino. Eu coloco aqui a raiz, tá? Essa raiz é a forma do dicionário, que vai aparecer no dicionário com as 2 vogais. Então nós temos aqui catalta. O que é catalta? Tu mataste no masculino, é um caso de masculino. O feminino usa essa forma. No lugar da vogal kamates, a vogal A, aparece aqui o shevá. Vamos colocar a raiz, vai ficar catalte. Tu mataste, neste caso, feminino. Ele matou, é a forma que aparece no dicionário, olha aí. Catal, ele matou. Ela. A característica de feminino, a terminação feminino, é o rei com o kamates na consoante anterior.
Normalmente, quando uma palavra hebraica tem essa terminação aqui, é uma palavra feminina relacionada, nesse caso aqui, a ela. Colocamos aqui então, ó, Katilá, Katilá, ela matou. Então nós temos Katalti, nós temos Katalti, eu matei. Katalta, tu mataste, masculino. Katalte, tu mataste, feminino. Katal, ele matou. Ela, Katilá, Katilá, ela matou. Katilá, ela matou. Se eu pegar outro verbo, por exemplo, eu pego o verbo chamar, que é a forma que aparece no dicionário. Essa aqui é a forma léxica, que é a forma do dicionário. Não adianta você procurar em outra forma no dicionário que não vai encontrar. Que é o verbo ele guardou. Se eu quiser eu quiser falar eu guardei, vai ficar, olha, chamar-te, eu guardei. Chamar-ta, tu guardaste, masculino. Chamar-te, tu guardaste, feminino. Chamar, ele guardou. Chamirá, ela guardou. Isto se aplica em todos os verbos fortes. Por exemplo, katav. Katav, ele escreveu. Ele escreveu, essa forma aqui que vai aparecer no dicionário. Katav, ele escreveu. Eu pego a raiz, coloco aqui. Repara que nunca muda essa parte vermelha. Sempre vai ser o padrão. Katavti, eu escrevi. Katavta, tu escreveste, masculino. Katavte, tu escrevestes, feminino. E aí entra a terceira pessoa, que é o caso do dicionário. Olha aí, Katavi, ele escreveu. E ela escreveu. Kativá, Kativá, ela escreveu. Mais um exemplo aqui, o verbo zahar. Zahar é o verbo ele lembrou. A forma que aparece no dicionário, ele lembrou. Se eu quero falar eu lembrei, vai ficar zaharti, eu lembrei. Zaharta, tu lembrastes, masculino, quando se fala a um homem. Quando se fala para uma mulher, zaharte, tu lembraste. E aqui, zahar, ele lembrou. E ela lembrou. Como que fica? Zarra. Olha a terminação feminina. Zarra. Ela lembrou. Tá vendo como é interessante? Você pode aplicar isso aqui a todos os verbos fortes. Vamos agora pro plural. Nós vimos o singular, agora nós vamos ver o plural. A terminação de plural. Repara que sempre isso aqui é resto lá dos pronomes pessoais. Tem uma lição aí, num vídeo também lá no meu site, só falando sobre os pronomes pessoais. Isso aqui são restos dos pronomes pessoais. Aqui no caso, ó, ani, que aparece o hireki. Aqui atá, do verbo do pronome pessoal atá de tu, ati. Pronome pessoal tu, feminino. Isso aqui o pronome também lá, o resto do pronome de ela. Vamos então para essa parte aqui, o nós. Nós, que seria o plural. Vamos aqui para o katal, que é o padrão. Como que fica? Katalno. Katalno é nós matamos. Se eu quiser colocar nós guardamos, vai ficar chamar-no. Nós guardamos. Nós escrevemos, olha aí. Katavnu. Nós escrevemos. Repara que nunca muda a parte vermelha, nem as vogais, nem a terminação. E a parte preta é a raiz. É a raiz que também pode mudar de
de um verbo para o outro. O verbo lembrar, olha aí, zaharnu, nós lembramos. E o vós? O vós tem o masculino, né, que tem essa terminação aqui com men. Essa aqui é uma característica de masculino. Vamos ver como fica. Kataltem, kataltem, vós matastes. A característica de feminino, esse num aqui é uma característica de feminino, vós matastes. Só que agora no feminino, quando nós comunicamos com uma mulher, katalten, katalten, vós matastes. A terminação de ele e ela, tá? Tanto eles e elas, aqui é plural. Tanto eles e elas têm um kamatz, um shevá, e aqui nós temos a vogal U, né, no final. Como que vai ficar? Katilu. Katilu, eles ou elas mataram. O verbo chamar, que é o verbo ele guardou. Shamiru. Shamiru, eles ou elas guardaram. O verbo katav, que é o verbo ele escreveu. Olha aí. Kativu. Kativu, eles ou elas escreveram. E o verbo zahar, que aí ele lembrou, vai ficar zaru. Eles ou elas lembraram. Tá vendo isso aqui como é um padrão? Fica muito fácil de memorizar, porque é só você treinar. Pega aí os verbos fortes, que são a maioria. Os verbos fortes não tem nenhuma gutural na raiz, porque quando tem uma gutural ele vai seguir um outro padrão, porque aí são verbos irregulares, verbos que têm guturais, as guturais são fracas, elas surgem do nada e desaparecem também do nada, por isso elas têm um comportamento diferente dentro da gramática. Mas isso aqui não, isso aqui é um padrão. Isso aqui é um padrão que, como segue uma mesma regra, então fica fácil de memorizar. Agora entra lá no meu site, você vai ver vários outros exemplos lá para treinar. Depois você vai para o texto hebraico e você vai saber identificar quando se trata de um verbo no katal. Se você está gostando aí do curso, compartilhe com seus amigos para que eles também possam ter acesso. Deixa aí um like, né, para a gente ver se você está gostando ou não. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Tem um sininho também, clica no sininho, e aí os vídeos vão automaticamente já, cada vídeo que eu postar. E a partir de agora eu vou fazer uma sequência de verbos. Primeiro esse no katal, ativo, aqui é a voz ativa. Depois nós vamos trabalhar as outras formas, passivo, e assim você vai acompanhando. Ok? Fica com Deus, shalom, e até o próximo vídeo.